ano está comemorando 42 anos e esse primeiro programa a gente convidou 5 professoras militantes desse sindicato de muito tempo para contar um pouquinho da sua história e para a gente fazer uma homenagem ao sindicato. A gente convidou a professora Liceia Carvalho, a professora Dodora Mota, a professora Florinda Lombardi, a professora Gesa Linhares e a professora Maria Beatriz Lugão. Nós vamos começar agora, cada uma vai falar um pouco de um momento importante, de um momento marcante no sindicato, na história do sindicato. E a gente vai começar pela professora Liceia Carvalho. Gostaria, sim, de dizer que é muito importante estar participando do CEP. Já tenho mais de 32 anos no magistério. E quando eu iniciei na minha atividade profissional, gente sempre com péssimas condições de salários, né, condições de trabalho. E aí o que fazer? E a luz foi começar a participar das assembleias. Eu sou do núcleo de Campos. E lá fui convidada para participar em 1987 de um congresso que aconteceu onde houve a fusão não só dos professores, onde os professores que estavam até então participando apenas do sindicato, mas a entrada dos profissionais da educação, ou seja, os serventes, as merendeiras, todas as demais pessoas que trabalhavam nas unidades escolares entram naquele momento dentro do sindicato. A direção na época não concordava e assim, eu lembro que foi uma votação bem apertada, né? Foi quase que houve um racha dentro deste grande congresso, onde nós conseguimos vencer, ter essa ideia vitoriosa, né, de entendermos que somos todos profissionais da educação. De lá para cá, estamos nós aqui na construção, né, desse sindicato, que é um dos maiores sindicatos, combativo. É importante dizer que ele nasce no momento, né, tem a honra, eu sou, como eu falei, do núcleo de Campos, na época Godofredo Pinto, Luciano D'Angelo, na época da repressão, onde neste momento, eles inclusive são presos na época, na construção desse sindicato. E hoje eu entendo que a gente não saiu da nossa linha de pensamento, né? Continuamos combativos, continuamos com um pensamento de solidariedade, fraternidade, e eu acho que isso foi algo que marcou muito a minha vida, né? Porque na época, a mulher, né, a gente era no máximo da aula, tinha esse preconceito, né? E eu com 2 filhos pequenos, eu lembro que eu levava as minhas 2 crianças para ir para as assembleias, dava lá lápis, aí depois começou um debate dentro do nosso sindicato, de montarmos as nossas creches para poder oportunizar as mulheres de maiores participações, né, dentro dos movimentos, do movimento sindical, e aí a gente foi construindo. Então a vida do sindicato se mistura não só com a nossa vida profissional, mas com a nossa vida pessoal, enquanto cidadã, enquanto construtora, né, dessa história. Então acho que isso foi o momento mais marcante da minha vida. Eu digo que o CEP como um todo foi marcante na minha vida. Eu não consigo escolher esse momento ou aquele momento como um momento marcante. Aprendi muito com a vocação pela democracia que tem o CEP. Isso é muito marcante. O CEP já na sua origem já discutia se a direção seria colegiada ou se a direção seria presidencialista. Isso num grande debate lá no primeiro, que a gente chama de primeiro congresso, né, que não foi bem nas normas de um congresso. Essa discussão já se instalou na busca de que tipo de organização seria estabelecida no CEP. Eu gosto muito também, me marcou muito e aprendi muito com a vocação do CEP, de estar sempre em consonância com os outros movimentos sociais. Olha, o CEP nasceu dentro da ditadura, no combate à ditadura, com a origem, né, com o espelho, vamos dizer assim, com a referência do ABC paulista, já com Lula liderando as greves lá no ABC. O CEP, ele pegou toda a luta, né, da anistia. Eu me lembro em Volta Redonda, a gente participando
da Comissão da Anistia, do Movimento contra a Caristia, então não era uma entidade para dentro, mas também era uma entidade para fora. O CEP, dentro também do aspecto democrático, ao longo do tempo, acabou abrindo mão daquela estrutura presidencialista, que nós tínhamos um presidente e várias vice-presidências, e se tornou um sindicato colegiado. Tá? O CEP se interiorizou numa greve que é pouco lembrada pelo CEP, que foi a greve das conveniadas. A greve das conveniadas arrastou esse sindicato de norte a sul, porque as conveniadas, elas eram as ditas professoras leigas, que eram superexploradas nos municípios, não tinha formação pedagógica, e foi numa greve que se conseguiu que essas professoras, em 1980, conseguissem passar para o quadro do CEP, já num plano de carreira conquistado com a greve de 79, elas passaram a ser professoras 4, a professora 5, que era professora dita leiga e que ficaria nessa condição, era um quadro de extinção até que elas se formassem. Para mim também é profundamente emocionante falar desse instrumento de lutas. O CEP surgiu com esse emblema, né, em meio a uma ditadura militar, já nos seus finalmente, né, seu finalzinho. Sentiu a repressão com o fechamento da nossa sede, justamente porque a nossa greve de 79, marcante greve, acabou sendo fechada pelo conluio do governo estadual com o governo federal. E, por exemplo, essa greve de 79, ela é um marco, porque ela se confunde, inclusive, com a luta pela educação pública, se confunde pela luta contra o fim da escola pública, né? Porque essa discussão de verbas para a educação, pública ou privada, já vem desde o início, bem como a gestão democrática da escola. Eu me lembro, por exemplo, que logo em seguida a gente teve um grande momento que foi o Congresso de 87, e me lembro que eu estava esperando notícia que nasceria 20 dias depois. E foi um congresso que coroou aquela angústia de não ver os funcionários lutando junto com os professores. Então ali o CEP deixou de ser um sindicato de professores para passar a ser um sindicato de todos os profissionais da educação. Eu me lembro que depois dessa unificação a gente lutou conjuntamente, lembro do fato do governador Leonel Brizola tendo concedido reajuste para os professores e não para os funcionários, e a nossa Assembleia, uma demonstração de solidariedade, maturidade, não terminou a greve até que o governo concedesse também para os funcionários aquele reajuste dado, e ele teve que ceder ao governo Brizola. Eu gostaria também de lembrar aqui um fato fenomenal na história, que foi a greve da rede municipal do Rio de Janeiro em conjunto com o funcionalismo. O CEP precisa fazer essa recuperação dessa história, porque foi algo bastante inédito. Foi uma greve unificada do funcionalismo municipal diante de um governo que era um governo que a gente pode dizer menos pior possível, né? Que era o Saturnino Braga, falido, declarou a falência, cerceado pelo governo estadual, pelo governo federal, posto que ele era da oposição, vinha do PDT, do PSB, enfim, e em nenhum momento ele deixou de receber o comitê de negociação daquela greve. Isso a gente tem que falar porque faz parte da história, né? Ainda que não tenha resolvido e ainda que não tenha sido bastante valente para ir para Brasília como nós queríamos, arrancar lá as carioquinhas, né? Que era como se fosse hoje os votos. Eu queria só destacar ainda que lá nos primórdios, em 79, quando da grande greve unificada do Estado e município, muitos municípios do nosso Estado se levantaram naquela época, juntos. Alguns outros um ano depois, no caso de Caxias, Volta Redonda, acho que também, né? Volta Redonda foi junto, foi em 79. Milópolis foi em 79, Cabo Frio, alguns outros vieram depois. E alguns municípios eram uma área de segurança nacional, ainda ali, né, detida pelo governo federal militar. Caxias, por exemplo, fizemos uma greve lá em que a categoria
se rebelou e gritava, abaixo o coronel, Caxias não é quartel. Isso é algo que tem que ficar realmente na nossa imagem. E, enfim, eu quero lembrar que aquela unificação que a gente fez no Congresso de 87, que resultou inclusive com a renúncia da direção, que não concordava, achava precipitado, ela foi fruto de um congresso anterior. Aliás, 2 congressos anteriores. Sendo que o anterior tinha deliberado que naquele nós iríamos tomar essa decisão. Então, vários municípios fizeram o dever de casa. E ali, eu até hoje lastimo, porque a professora Ildésia era uma pessoa, assim, respeitadíssima. Nacionalmente, inclusive. Foi o período em que a gente, posteriormente, criou uma entidade chamada Junat. Infelizmente, só teve 1 ano de vida. A gente voltou para a CPV, depois CNTE, enfim. E estamos ainda nessa discussão. Nesse primeiro momento, é para a gente pontuar o que na trajetória do CEP mais marcou, ainda enquanto base, para mim, foi quando o CEP organizou Caravana para Brasília na Marcha dos 100 Livros. Né? Exatamente, lembrando que já foi dito aqui, o CEP sempre teve preocupação em se envolver, em acompanhar os movimentos sociais. E aquela marcha dos Sem Terra, né? Chegando lá, do MS, e o CEP também participando, é algo que não dá para a gente esquecer. Então a gente era a base, mas a gente chegou lá e foi um dos momentos marcantes. Eu preciso resgatar a história da Organização de Aposentados, que vai começar em 79, ainda por fora da organização do CEP, que depois a gente volta a isso. Mas, e começou também com 10 fantásticas mulheres. Inclusive existe uma foto histórica aqui no sindicato, elas indo ao Palácio Guanabara entregando uma pauta de reivindicação, porque na trajetória desses governos, um dos alvos principais, e continua sendo, somos nós aposentados. Porque tem uma caracterização que nós não produzimos, e nós estamos falando do sistema hegemônico capitalista, excludente, e que, portanto, só interessa que dá lucro. E na visão desses governantes, nós aposentados não interessam. Então, eles vêm usando táticas diferenciadas para acelerar, né, a nossa morte. Pode ser pesado, mas eu quero falar sobre isso. Outros momentos mais próximos, marcantes, foi uma greve em Magé, lembrando que foi na Clã Cosolino, não é qualquer coisa, e os municípios em torno foram para lá. Fechamos a cidade, enfrentando no Cosolino, não foi qualquer coisa, com a ameaça de morte. E assim, e como foi importante, porque pela primeira vez a população daquela cidade participou da marcha, porque lá ninguém podia falar, as pessoas tinham medo. Então, acho que depois, né, não dá para falar, ela já mencionou ali Campos, o Dora já mencionou Volta Redonda, ela já mencionou Caxias. Não dá para falar da história do CEP sem falar nas histórias dos municípios e das regionais. Com certeza, Bia vai lembrar, né, das lutas de São Gonçalo e outros municípios igualmente combatidos e importantes. Outro momento muito importante, evidentemente, foi o último Congresso CEP, quando a gente finalmente vai conquistar, desde 40 anos depois, o direito em ter direito, não só a voz, mas agora a voto, que agora a gente pode participar dos conselhos deliberativos com direito à voz. E qual é a importância disso? Não posso deixar de mencionar, quando eu pude fazer parte da CNTE, na Secretaria de Aposentados, que ali eu pude ter uma dimensão de qual era a luta dos aposentados no país inteiro. E a nossa bandeira, desde o início, ela sempre foi pela paridade com integralidade, evidentemente, participar do plano de cargo e salário, porque do contrário, nós não poderíamos reivindicar isso daí, e também lutar com todas as outras formas de discriminação. Então, aquela gestão que eu tive na Secretaria de Aposentados da CNTE, deu para ampliar qual era a luta das aposentadas nesse país e, evidentemente, tem que se registrar que foi exatamente esse símbolo dos aposentados, construído aqui pelo CEP, que acabou sendo assumido por todas as entidades de educação nacional. Outro momento que emocionou muito, também nesse período, foi quando a gente conseguiu ocupar a Leste. Evidentemente, o papel das aposentadas foi central, já tinha um número que não podia mais entrar, a gente negociou para entrar depois aposentadas e, taticamente, a gente conseguiu, né, colocar as aposentadas aí onde fica a imprensa. Entra
caras aposentados, mas a gente conseguiu colocar alguns outros militantes, né, e dirigentes para depois fazer a ocupação que a gente conseguiu. Enquanto o BID estava lá negociando, era o então Sérgio Cabral, né, a gente viu que era o momento, não dava mais, e a gente conseguiu pular de tudo que foi lá e ocupamos a leste. Foi muito emocionante. Havia sido dito, Denise, naquela ocasião, dizer que era impossível, nós não íamos conseguir fazer. E eu e a Edna dissemos para ela o seguinte: não diga que o CEP não possa fazer. Fizemos. Mas eu entro no Estado, no concurso de 85, com milhares e milhares e milhares de novos professores que foi no governo Brizola, estava expandindo o projeto do CIEP, e tal. Então, entrou uma renovação de muita gente na categoria através daquele concurso. Né? Uma galera que estava vindo do movimento estudantil, das passeatas, né? Eu me lembro do movimento estudantil, da passeata do enterro da Lina Monteiro, que a gente sai, anda pelo centro do Rio de Janeiro, vai até o cemitério Real Grandeza. Então, vem muita gente do movimento estudantil entrando no magistério e dando um gás, um reforço para a galera que já estava construindo o CEP nessa luta. Né? E com ideias ali. E pega também o movimento social, o movimento sindical num ascenso. Criação da CUT, né? A fundação do PT, lá nos outros anos, eu nunca fui do PT, mas foi um fenômeno nacional. A fundação da CUT no Congresso de 86 em Nova Iguaçu, também um problema danado eterno, mas nós conseguimos aprovar a filiação do CEP à CUT. Então, os anos 80 ele foi moldando a nossa categoria por N coisas, o sindicato também, a entrada de mais gente, um reforço na base da categoria, concepções de mundo, de movimento sindical também se consolidando com a disputa da CUT, com a fundação da CUT, etc. E tal. E os diversos concepções de educação também. Vinha o projeto do Brizola, do CIEPS, não sei o que, Encontro de Mendes e tal. Então, de muita disputa interna, de muita concepção de mundo em disputa ali. Né? Então, 84 reabre o CEP, ficou fechado de 79 a 84. 85 eu entro e já começo a participar das assembleias do CEP, que culminaram na greve de 86. Em 85 foi aprovado uma proposta de plano de carreira naquele auditório da UERJ lá, muito xixilento na época ainda, era só escada de 2 escalados com crescimento, uma mosquitaiada danada, não sei como é que a gente aguentava aquilo, né? Mas o auditório cheio lotado, a gente aprovou o plano de carreira ali, a concepção nossa, e fomos para a briga com o Brizola, aquilo. Começou com greve pipoca, culminou em 86 com uma greve muito linda, 20 mil pessoas no Maracanã, no aterro. E do aterro a gente foi começando a se reagrupar e descer, vir para o centro do Rio, em passeata, gritando, na rua a gente gritava, o pessoal dos prédios. Teve televisão que passou ao vivo o que estava acontecendo, o pessoal dos prédios descia, jogava papel, descia para ir junto com a gente. Naquela passeata, a gente foi para uma assembleia que foi muito emocionante na concha acústica da UERJ, que até o marido de uma professora, ele não ficou cego, tem lenda até hoje que ele ficou cego, mas ele não ficou, ele levou estilhaço de bomba. Ele chega lá, na hora que ele chega, todo cheio de curativo, aí parou todo mundo, foi muito emotivo aquilo, né? A gente vê como não tinha carro de som, não tinha nada, a gente entrou no metrô, a catraca foi livre, a gente entrou de graça e foi para lá de graça. Então, assim, era muita profusão, muito entendimento, até porque a sociedade estava na luta também contra a ditadura, muito entendimento do que estava acontecendo ali. Então, a gente tinha muito, embora fosse um tempo ainda que a gente viu e viveu, as bancas de jornais sendo explodidas porque vendiam pasquim, né? Tudo isso faz parte aí desse tempo da gente, a extrema repressão. A direção não renunciou porque foi aprovado a incorporação dos funcionários para o CEP. A direção renunciou porque veio perdendo todas as propostas do Congresso. A greve de 87. Todas as propostas do Congresso, dentro de uma tese. E no intervalo nós fizemos uma reunião e dissemos, como é que nós vamos dirigir uma categoria em que nós não somos mais referência dessa sua vanguarda? Então não nos resta outra ação a não ser a renúncia, porque tinha toda essa mudança, né, que foi acumulada em todos esses anos, chegava todo esse pessoal
estudantes, como já foi falado aqui, e nós não representamos muito mais aquilo, né? Eu acho que foi uma renúncia muito digna, embora a gente tenha sido muito criticada. Na própria questão da filiação à CUT, não era unanimidade não filiar, né? Mas o discurso político da oposição na época era de pau em todo mundo, sem reconhecer que dentro daquela direção havia também as suas diferenças. E uma outra coisa é o primeiro encontro de mulheres do CEP, que foi em Paquetá, com Raquel Gutiérrez. Isso nos remete a uma luta de hoje, né? Foi em Paquetá, a gente produzimos um caderno de tese, um caderno muito interessante, que é pena que acho que no CEP não tem nenhum exemplar dele. E foi assim, quando eu, pela primeira vez, participei do debate da questão feminina. E eu acho que... É engraçado, que apesar de você, por exemplo, ser enquanto direção, eu enquanto base, que vim naquele momento, né, da renúncia da direção, né, logo após um congresso em que dava-se a entrada, inclusive a tese da direção era apenas de professores e não da entrada dos demais profissionais de educação. Aí naquele congresso perde. Logo depois da renúncia, nós ficamos assim, nós que estávamos no interior principalmente, ficamos assim, altamente perdidos, né? Que vai ser do sindicato? Quer dizer, quem vai ser a nossa referência agora? Então, são visões diferenciadas. Nós da base, a sensação que a gente teve é de que houve a renúncia, principalmente por este fato marcante, que foi a entrada. Adoro a Eudésia, tenho paixão por ela. Também eu participava das assembleias com a Eudésia falando, conjunto da direção, mas eu não consegui entender qual foi. Às vezes os dirigentes, né, pensam que estão tomando determinadas decisões, né, e que a base está entendendo. Naquele momento nós não entendemos e não aceitamos. E isso, de uma certa forma, foi positivo também, né, o lado ruim, vamos dizer, para a gente, sofrendo naquele momento, foi importante para a gente se tornar protagonista, porque aí em vários núcleos, né, lá em Campos eu tinha a Ivete Marins Guerra, exatamente, Ivete Marins Guerra, quer dizer, sai a Ivete, sai o pessoal, todo mundo, Luciano sai, todo mundo sai, e o sindicato fica à deriva. E aí é a hora que eu entro, inclusive, nesta comissão provisória, e Regina Paula, de Andrade, várias pessoas, e a gente começa a tomar conta do sindicato, vamos dizer assim, para continuar a referência daquilo que a gente acreditava, e começamos e esperamos a eleição até a gente realmente tomar posse, e vieram outros para agregar toda aquela situação. E lembrando que o CEP, naquele momento, nós pagávamos para militar. É importante a gente lembrar isso. Não é o que existe hoje, que a gente tem uma estrutura melhor. Na época, a gente tirava dinheiro do bolso, nosso salário, para alugar uma sede, fazia rifa. Essa greve que você falou de 3 meses, nós participamos, nós levamos 3 meses com corte de salário. Era corte de salário, era rifa, era sacolão. E a gente mantendo essa greve, né, de 89, mantendo essa greve porque a gente acreditava naquela luta. Então, assim, pra gente que está na militância, né, assim, o sindicato pra gente é uma coisa muito importante, mas extremamente importante. Eu queria pegar a Carolinha aqui, até para te dar uma quebrada, Floriana. Eu falei, vai esquentar aqui, porque a Dodora falou da oposição, Floriana era da oposição, vai ficar bêbada. Mas para dar uma quebrada nisso, só lembrar uma coisa para você, Dodora, assim, a direção, ela não vinha só no acúmulo da questão do funcionário, é verdade. Em 86, aquele congresso Nova Iguaçu foi muito doloroso para a direção, porque ela perdeu, ela não defendia a filiação à CUT, a direção. A direção, porque internamente, depois quando a gente assumiu a comissão provisória, que a gente pôde ver as atas de reunião da direção, a gente viu, por exemplo, que a Eudésia defendia a filiação à CUT. Então, mas como vocês eram centralizados, então se centralizavam pela posição da maioria, então defendiam, inclusive, quem defendeu
que não se filiasse à CUT foi a Udésia no Congresso em Nova Iguaçu. Então vocês perderam em Nova Iguaçu a filiação à CUT. Aquilo já foi uma derrota, inclusive interna para vocês, que aí um setor ali dentro estava mais fortalecido. A greve de 87 não foi dirigida pela direção. Sim. E aí culmina com o Congresso, com aquilo. Então acho que foi N fatores foram colocados ali, que a política da maioria da direção, não era de toda a direção, da maioria da direção, não estava exatamente. E aí a própria direção estava se vendo implodir internamente, que estava se desfazendo. Então acho que foi uma das primeiras grandes lutas internas que apareceu assim, que o CEP é feito de luta para fora, de luta para dentro também. Essa cansa muito. Lutar contra o governo não cansa. Lutar internamente cansa muito. Então assim, mas eu acho que assim, faz parte da história, porque também a própria luta interna ela tem a ver com as lutas aí de fora, então elas vêm vindo. A oposição na época que você colocou, que massacrava muito, eu não sei, não tenho essa visão. Antes até participei das reuniões da oposição, fazia parte da oposição, mas ela também era completamente no Congresso. Mas fora isso, existia um campo que se organizava como oposição, mas que era muito dísparo internamente também. Era assim, feito era uma colcha de retalho também. Então assim, mas como estava tudo borbulhando por ali, tinham diferenças, inclusive no Congresso teve diferença com o campo da Rosa Terço, por exemplo, que era muito mais agressivo, vamos dizer assim, nas formulações políticas do que o restante. Então, essas questões permearam muito ali esse período aí dessa transição aí de um determinado CEP para outro CEP, porque iria ser necessariamente outro CEP, porque estava se avizinhando ali a Constituição, que a gente conseguiu ganhar, vencer, como classe trabalhadora, junto da CUT, a gente conseguiu vencer o direito de sindicalização, os congressos da CPB, na época era CPB, não era CNTE. Eu lembro que a gente chegou em 87 lá no Rio Grande do Sul com faxina, que a gente fez à mão, né? O CEP agora é CUT, a gente chegou lá com orgulho danado, meia dúzia de gato pingado, o CEP agora. E a gente ia para os congressos da CPB com o dinheiro que a gente fazia a rifa. Porque o CEP não bancava, dormia no chão da escola. Lá no Rio Grande do Sul, com chuveiro frio, conta-gota, a gente sacudia, dormia no chão da escola. Mas era isso, né? Essa efervescência que não era só no CEP, era na sociedade. Na sociedade. Então o CEP fazia parte daquele todo ali, né? Oposição agora. Agora oposição vai falar. A Bia tentou, Olha só, eu continuo do mesmo jeito que eu achava que eu era no passado. Só que eu acabava por ser uma expressão levando a culpa de tudo. E eu devo reconhecer que nós tínhamos uma oposição muito complicada. Né? Tinha a oposição do lado do B e do C. Companheiro da Mansa, né? Companheiro do Sul, companheiro que não se articulava com as meninas do Nova Iguaçu. E a Bia também, que não era. A galera de São Gonçalo, né? Então eu ia falar separadamente. Uma das coisas que eu admirava na Idésia é que a Idésia era uma pessoa igual. Ela era categoria. E eu prestava muita atenção nisso, porque lá nos primórdios, naquele sofrimento dos congressos, ela não abria mão de dormir numa sala, no chão, junto com a gente, enquanto os outros companheiros iam para o hotel. Né? E eu sei exatamente o quanto ela sofreu dentro do grupo, pela pressão de um setor, né, mais forte, mais partidário, que impunha, para mim, era um falso centralismo democrático. Eu deve se queimava muitas vezes. Eu sei disso porque eu sou meio parecida. Às vezes eu não concordo muito, mas o nome da unidade eu acabo defendendo junto. Por isso que eu levei muitas vaias de São Gonçalo, quando a greve já estava em 63 dias e eu fui defender o fim da greve. Foi 92 ou 93? Todo mundo foi vaiado. Até hoje. Só que para ser vaiada por 15 mil. Mas olha só, eu era presidente do CEP. Eu faço uma crítica hoje, que na época eu não consegui discutir com ninguém. Já que a gente sempre conversava com todo mundo, faltou a conversa. Então a gente foi para uma assembleia, a direção achou que tinha que ser o fim da greve, eu era contra, mas eu era presidente. Quem salva a maluquice, o presidente apanha, eu apoio. Defendi o fim da greve, não passou, né? Continuou. Na outra assembleia defendi de novo, para ser coerente. Na terceira,
Eu disse, faço autocrítica e vai ser o que essa Assembleia deliberar. Mas aí já era 90 dias, né? Defender o fim mesmo. Me chamavam de Florelza. Porque é uma outra coisa que eu também tenho que falar também. Quando a direção renunciou, a oposição também rachou. Sim. E foi ruim, porque eu fui crítica da postura do grupo da Udésia no Congresso, pedindo, por favor, não saia, você foi eleita, a minha barriga desse tamanho, pedindo a ela, o que será desse sindicato? Você foi eleita, tem que esperar o processo eleitoral. E foi o que aconteceu, muita gente ficou perdida. Eu até sei que teve vários grupos que tentaram fazer aquele, né, levante para retomar, não, vamos tentar reconduzir o Udésia. Mas não aconteceu, não deu certo. E a gente, que já estava entrando dividindo na comissão provisória, a gente teve que, como loucos, tentar falar para a categoria que não, foi a renúncia, em função disso, disso. A oposição. Mas só um minutinho, mas dessa renúncia teve uma carta para a categoria, a direção não renunciou e foi para casa. A direção fez um processo de transição, marcando o conselho deliberativo, elegendo a comissão provisória. Depois todo mundo saiu do sério. É uma lástima porque eram pessoas seríssimas, né? As grandes expressões. E muita base também, a gente que acompanhava foi embora. Lembraria de 10 mil pessoas aqui. Hoje encontra as pessoas na rua e tal. E essas pessoas deixaram de contribuir com o sindicato. Né? Enfim. A gente perdia também. Quantos congressos perdemos? Aliás, perdemos a vida toda, até chegar nessas conquistas. Né? De filiação à CUT, que também para mim foi uma surpresa, porque eles eram cutistas, não defendiam, eram petistas, né, como nós. Enfim, não deu para entender. Já tinha tido um congresso lá. Você se lembra que assim que a CUT foi fundada, o Partidão fundou o CONCLAT, a Confederação né? E aí, qual era a questão dentro da direção? Era o povo do Partidão que queria o CONCLAT e o povo que era PT que queria a CUT. Eu achava que nós íamos ficar todos juntos ali, não ficamos. Então, achava que não tinha sentido uma renúncia. Eu me senti muito mal naquilo. Custei muito tempo para poder interpretar. E depois ainda aconteceu a comissão provisória, que eu acho que não era daquele jeito. Até para ela cumprir esse papel de dizer, a direção saiu, a gente está aqui dando conta provisoriamente para fazer a eleição. O que a comissão faz? Tira um presidente, um vice, um secretário, e que até hoje todo mundo fala que o presidente do CEP naquele período era o Jailson. Não foi eleito. Não teve eleição de presidente. Foi uma comissão provisória escolhida no Conselho Deliberativo para salvar o CEP. Era uma comissão de trabalho. E não foi isso que aconteceu. Me perdoe, não podia falar. Eu vou voltar na história dos aposentados, que para nós é muito importante fazendo aquela proposta, o que foi no passado e o que está acontecendo hoje, né? Tanto a repressão do passado e todos os direitos que foram negados no passado e hoje o que nós estamos vivenciando. Primeiro, recuperando de novo, em 79, né, aquela primeira comissão provisória de mulheres que inclusive foram para lá reivindicar, entrar no plano de carreira e já a luta pela paridade, registre que os cadernos do CEP, escrito por essas mulheres, essas lideranças, são algo assim que a gente fica se deleitando com a história, a tática e a estratégica delas. Foi por isso que no projeto CEP-UF, que alguma coisa eu acho que tem que votar, né? Que é esse o trabalho que a gente vai fazer quando o CEP resolveu fazer esse projeto, a gente vai entrar quase na última turma. Como a gente não encontrava nada de aposentado, nós resolvemos escrever sobre essa história de oração dos aposentados. E eu vou ler, na primeira comissão de mulheres, lá daquela ocasião, um caderninho que tem quando elas registraram, porque elas formaram aquela comissão. Que tem tudo a ver com o que acontece hoje. Por que elas criaram? Está no primeiro livro delas, página 1 e 2. Pela discriminação generalizada contra professores aposentados da época. Pela injustiça social, representada pelos baixos salários do professor aposentado, usavam no masculino naquela ocasião. Pela ameaça de ficarem fora do plano de carreira, que os ativos encaminharam em 85
elas não foram chamadas para ajudar na construção. Por isso que elas vão formar a comissão, vão batalhar e vão conquistar a sua gente. Ainda não estava no CEP da ocasião, lutava e elas tentaram fazer um trabalho e depois, com a ajuda de Deise Calazans, que pula assim uma década, vamos dizer assim, vai começar a trazê-las para dentro do CEP, mas elas se sentiram assim, discriminadas e fragilizadas, porque não tinha, elas não identificavam naquela ocasião que o CEP de então pudesse representá-la. Mas, mesmo assim, o último registro que elas botam nessa justificativa, elas dizem pelo fato de que era ainda, tem o ainda, o CEP com C, a entidade que encaminhava oficialmente as indicações do magistério, que nessa ocasião era o magistério, né? Junto às autoridades. E para elas, o magistério é composto de professores ativos e ainda usava a palavra inativos. Então, essas foram as justificativas para elas, essa comissão que elas se intitulavam provisória, que vão formar, e depois todo um trabalho que é feito por outras lideranças, inclusive do interior, já tem a liderança também no interior, vão trazê-las para ser organizado CEP. Dando um salto, que eu sei que é grande, vamos para a atual conjuntura. De lá para cá, as bandeiras principais dos coletivos de aposentados, da Secretaria agora então de aposentados, não mudou. Paridade com integralidade continua sendo. Contra qualquer política de abono, porque quando vinha a política de abono, isso não representava no nosso salário. As diversas formas de discriminação. Então, essas bandeiras elas vão ser levadas nacionalmente, que a gente vai perceber que eram bandeiras, inclusive, nacionais, e o que nós estamos percebendo hoje, por isso muito caro o coletivo de aposentados, a primeira vez que a Secretaria de Aposentados do CEP só é composta por aposentados foi a gestão de 95, 97. Na gestão anterior, que eu era só base, a gente vai entrar depois, eu vou entrar para o CEP, tentar depois pegar a direção, quer dizer, estimulada, só depois que eu me aposento, porque aquilo que você falou era verdade, eu tinha que criar meus filhos. Separada era difícil cuidar das coisas. Ao aposentar, eu começo aí na Paraíba, a gente vai para lá, começa as reuniões, desde coordenava o trabalho, mas tinha Edelena, Guilhermina, todas aquelas mulheres maravilhosas faziam um trabalho, inclusive o trabalho que a doutora fala, se foi isso, a doutora mandando digitalizar, um caderno que fala do encontro de mulheres, já a Codram pediu a cópia, porque a única cópia que eu tinha eu passei para a Marilza. Então está aí e foi digitalizado, pedimos um funcionário até ali da Secretaria de Aposentados. Então, assim, o entendimento que a gente tem é que os governos continuam massacrando. Por isso, as reformas da Previdência, todas as etapas, Fernando Henrique, lastimavelmente Lula, Dilma não conseguiu reverter, depois Temer, e agora isso de forma assim arrasadora e encaminhada por esse bolso que foi eleito, apesar dos fake news. Mas o que nós estamos percebendo? Que é preciso, por isso que eu digo, o CEP é alguma coisa imprescindível para nossas vidas. Mas é preciso que os mais novos, ao lerem a história de organização, porque essa tática de organização, dos encontros estaduais, o primeiro é 87, no mesmo ano tem logo 2, antigamente eram 2, depois que a gente vai fazer, vai decidir já no coletivo de aposentado parcial. Ali a gente faz a nossa pauta específica, mas que nunca é descolado da pauta geral da categoria. Essa era a tática que a gente encontrava para ver como estavam os municípios, para a gente fazer plano de luta comum. Por isso que para nós, assim, a manutenção do encontro anual de aposentados, que trata da nossa questão específica, evidentemente no todo da categoria, e o encontro mensal das lideranças é onde a gente percebe o que está acontecendo hoje. Não dá mais para a gente não fazer uma luta comum sobre a questão do salário. Que veja o que passa na cabeça de algumas aposentadas. Se o nosso sindicato, e todos os demais, mas estou falando novo, não consegue garantir o pagamento dentro do mês, já tem gente achando que o sindicato já não cumpre o papel, que é o papel inicial, que elas entendem, que é o emergencial, né? Veja, nós temos Caxias agora que pagou mais, agora pagou mais. Pior que é um sindicato de luta, uma trajetória, não é qualquer coisa. São João estava com 6 meses, chegou aparecendo no RJ aí, 6 meses sem salário. Gente, isso não é qualquer coisa.
Cachoeira já estava com 2 meses. Então é onde a gente se encontra e começa a ver a gravidade da situação. Isso é para entender o seguinte: o que era direito, nós trabalhamos, todos nós, o tempo de efetivo exercício da nossa função. O que era direito de receber o salário já não é mais. Os governos estão se antecipando à reforma e já estão cortando o salário. E o que significa o salário? Significa a gente morar, a gente se alimentar. Por isso, quando eu usei logo no início a palavra morte, é uma forma que os governos estão encontrando para diminuir o nosso tempo de vida. Porque é verdade que a gente vai, na medida que luta por políticas públicas, vamos dizer assim, vai crescendo a expectativa de vida. Isso tem a ver com o conjunto da luta da sociedade. Mas as políticas que os atuais governos de todos os municípios estão implementando, é preciso que esse sindicato de base estadual, com a representação de quase todos os municípios, que a gente trace uma linha comum. Não dá mais para a gente não receber salário. Significa não ter comida dentro de casa. Muitas de nós sustentam netos, não só eu, muitas, né? Não dá mais para a gente, o que vivenciaram algumas aposentadas em Caxias, sendo despejadas em outros municípios. Isso assim, aí voltando lá, na nossa época de formação é inadmissível. Nós não suportamos a história da cesta básica, minha gente, desculpe, porque nós trabalhamos para ter o nosso salário e a gente decidiu o que vamos fazer com o nosso salário. Então aquela história da cesta básica pode parecer alguma coisa legal, não é, é humilhante. É preciso pensar nos anos de idade que temos, era outra formação. Então, assim, isso aqui, para concluir, continua atual. Então, assim, o que nós queremos, né, é que o conjunto da categoria, o conjunto das direções do SEP Central e dos municípios percebam que devolver o calendário comum, ativos e aposentados, funcionários e professores, é central. Assim como o pagamento durante o mês. Porque outros agrupamentos encontraram alguma coisa que não é o que nós defendemos. O sindicato aposentado, associação de aposentados, nós não queremos perder a nossa identidade. O nosso local é aqui no SEP. Então, as considerações finais. Já está no bloco, né? Sim, sim. As considerações finais que eu tenho. Eu acho que o SEP ele tem muitos desafios daqui para frente. O primeiro que a gente tem assim, uma estrutura de categoria diferente da década de 80 e 90. Nós temos outra categoria chegando, outra galera, outra geração que já foi construída, já foi educada em um período neoliberal. Os anos 90 inteiros, os anos 2000 inteiros foram períodos de consolidação das políticas neoliberais. Isso tem um apelo cultural, isso tem uma formação cultural. A questão da individualidade, do imediatismo e tudo mais é diferente, é uma geração de trabalhadores diferente daquela que a gente tinha nos anos 80, que foram formadas nas universidades públicas, mas com aquela coisa que estava vindo, né, o que será, que é nos estudantes. Então, assim, é diferente essa geração agora, né? Ela vem de uma forma diferente que muitas vezes é contraditória com o próprio SEP. E a gente vê isso muito, né? Quer usar a estrutura do SEP, mas sem contribuir com a estrutura do SEP. E isso não é a nossa geração, as gerações passadas construíram a estrutura do SEP com dinheiro do próprio bolso. E sabe o quanto isso é custoso. Então a gente está num momento que não é um choque de geração. Né? É uma outra geração que está chegando, é um outro momento político do país. E a gente precisa, para manter, eu acho que o SEP tem que continuar do jeito que é, acho que o SEP tem que continuar sendo um sindicato solidário, onde a solidariedade entre os núcleos regionais, a solidariedade de classe seja... Mas ele tem que saber como fazer isso e o que enfrentar, porque essa não é mais a cultura colocada. Né? A gente vê dentro das escolas. Inclusive com as políticas que os diversos governos vieram fazendo, que a gente não parou ainda para fazer esse balanço, das avaliações, das gratificações, etc., tal, que a gente conseguiu acabar com a nova escola, incorporar, etc., tal, mas elas fazem um estrago na cabeça e na formação dos nossos companheiros nas escolas. Então você vê dentro das escolas muita gente reclamando, ontem a gente ainda estava conversando,
que vai falar da reforma da Previdência dentro da escola, tem gente que diz, não quero mais ouvir. Né? A gente vê uma categoria que, na sua grande maioria, votou no Bolsonaro, votou na direita, e que está com pensamentos, inclusive, às vezes, de que a escola sem partido talvez seja uma boa. Então, assim, são desafios que a gente vai ter muito grandes, porque a base da categoria, aliás, da classe trabalhadora, ela está muito fragmentada e muito com interesses difusos ainda, que a gente não conseguiu ainda aglutinar numa pauta que dê para a gente o mesmo vigor que a gente tinha na década de 80. Então, assim, renovar o CEP não é se renovar pessoas ou idade nova. Tem que renovar práticas políticas, tem que renovar ideias políticas, né? E a prática política, às vezes, ela está travestida de nova, ela é mais velha que a minha avó, porque ela já era vendida para morrer. Então, assim, são muitos os desafios que a gente tem pela frente, inclusive de como fazer uma militância, que para nós é muito do corpo a corpo, visitar a escola, falar com as pessoas olho no olho, numa época de WhatsApp e Facebook, onde tudo é possível, onde você acha que você colocando, disparando nos grupos do Facebook, você já fez um debate político de qualidade, um textão, que ninguém lê, todo mundo olha o textão, quando vem aquele lá embaixo, leia mais, todo mundo passa adiante. Né? Então, assim, onde a tendência é você colocar pensamentos que deveriam ser mais complexos de forma simplista e fragmentada, numa comunicação muito rápida e que a gente tem pouco tempo para estar correndo atrás. Como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente organiza uma categoria que está sendo construída lá nas universidades privadas? A maioria hoje da nossa categoria que está entrando é formada na universidade privada, portanto foi formada numa concepção neoliberal de mundo. Como é que a gente vai trabalhar com essa categoria? Isso, né? Ela já vem com toda uma formação privatista na cabeça, com toda uma formação. É uma categoria que está nas escolas públicas, na sua ampla maioria, com a tarefa dada pelo capital de reproduzir o novo momento do capital. Não estamos brigando contra tudo, contra todos. Então, assim, não é brigar contra a categoria, mas é ter... Eu ouço muito a galera falando, não, mas não dá para debater dentro da escola que a maioria é Bolsonaro, mas é lá que a gente tem que debater. Se a gente só for debater entre nós, para que serve isso? Para que serve isso? A gente não sai da bolha. Então, a coisa difícil é difícil. Ah, mas se a gente fizer um plebiscito, a gente vai perder. Ih, rapaz, a gente perdeu a eleição. Onde é que as pessoas estão que não perceberam que a gente já perdeu o controle de tudo? Então, assim, a gente tem que retomar um embate que a gente tinha, assim, na época da ditadura militar. Eu acho que os momentos não dá para fazer, porque o Bolsonaro, muito foi dito, foi eleito. Ele chegou com tudo, ele nunca enganou. O que ele queria fazer estava posto desde o começo. Então, teve consentimento popular, não da maioria da população, mas da maioria dos votos. Então, a gente também tem que trabalhar com isso. Mas, assim, com a maioria de votos de muitos companheiros nossos. Então, onde foi que nós erramos? No que foi que a esquerda, de modo geral, eu nunca fui do PT, eu nunca fui mesmo. Mas o PT era tido como a esquerda. Quem é de esquerda era do PT, já estava com broche carteirinho, né? Onde foi que nós erramos, como esquerda, como todo, nessa trajetória de luta por um mundo melhor? Onde foi que nós erramos, se teríamos tido condição de mudar ou não? Então o CEP está no meio disso. Ele está no meio desse embate de concepção sindical para uma nova base de categoria, para um novo momento sindical, onde uma grande parte da nossa juventude que a gente forma está sendo formada para virar telemarketing, que é o grande mercado de trabalho dos nossos jovens. E como é que você organiza sindicalmente o telemarketing falando? Como é que a CUT vai organizar isso? Como é que a CSP com lutas vai organizar isso? Porque está todo mundo dentro dos seus velhos e bons nichos, né? No seu cobertorzinho de inverno. Né? E a gente não está indo para o mundo e nós no CEP também não estamos indo para o mundo para ver. A gente fala muito de unificação como funcionários. Gente, os funcionários são todos eles, 90% dos funcionários em todas as nossas redes são terceirizados. E não basta dizer que a gente filia o terceirizado. A gente vai filiar o terceirizado, ele vai pagar, mas para quê? Para ir para congresso, para votar em eleição? Qual é a política para os terceirizados que a gente tem? Porque senão a gente não está servindo para muita coisa, só está servindo para alimentar a nossa disputa interna. Mas para fazer disputa de massa, que é a natureza do CEP, e aí, Dodora, eu acho assim, você colocou muitas coisas muito bem da natureza do CEP, mas acho que a natureza do CEP, ele nasceu disso, é uma natureza contestadora e de massa.
Se a gente só quer ser contestador e não ter massa, a gente não serve para nada. E se a gente só tem massa e não contesta, também não serve para nada. Essas duas coisas têm que estar aliadas e a gente está perdendo a massa. Está perdendo a massa e está contestando mal. Então a gente tem que sair da bolha. E para a gente continuar falando de unificação, a gente tem que fazer política com os terceirizados. Para a gente falar em educação e tal, a gente tem que fazer política com aqueles colegas nossos da escola que são votaram no Bolsonaro, que acreditam, podem até não ter votado no Bolsonaro, mas acreditam no ideário que a universidade tem sim que pedir esmola para a iniciativa privada, que a universidade tem sim, que é o peso, que não sei o que, tem muita gente achando isso. E gente que votou o oposto no campo neoliberal. Então, assim, é uma tarefa grande trabalhar com cultura, com isso, com aquilo e remar contra a maré. E a gente precisa unir essas duas coisas, a contestação e a organização de massa. Esse é o nosso desafio, não é fácil não. Sim. É coisa básica só, mas é o nosso desafio. Faz isso rapidinho. Flor, suas considerações finais. Não, quero reproduzir uma parte que a Bia falou, esse é o nosso desafio. Se a gente acha mesmo que o CEP vale a pena existir, né? Oxigenar, renovar e ir ao encontro da categoria, que eu acho que é a grande falha. Cheguei aqui hoje, fiquei ali na portaria de propósito para receber as pessoas que queriam se filiar. É por conta de uma ação. Sim, mas elas têm uma motivação e é o sindicato que está dando isso. E me surpreendi porque algumas pessoas não sabem nem o que é o CEP, e o que o CEP faz, e que se tem reunião. Então eu tive o prazer de explicar alguma coisa para algumas pessoas ali. Não é só na escola que as pessoas não conhecem, lá elas têm mais possibilidade, lá eles eram aposentados agora. Entendeu? Agora, eu acho que a gente tem que aprofundar nossa organização na altura da complexidade das lutas que se apresentam hoje nesse momento. Né? Porque a gente não pode ficar lutando como lutava no passado. As coisas estão mudando, a gente está vivendo uma ditadura militar sem as características daquela ditadura militar que descaradamente prendia, matava, torturava. Hoje as torturas são de outra forma, são oficializadas, portanto consentidas. Consentidas, são oficiais. E você pouco pode lutar contra isso, porque hoje o governo está aí comemorando 200 dias, vai liberar o fundo de garantia. Um pobre, coitado, trabalhador que tem maior dificuldade de tirar isso, vai estar mobilizado por essa questão. Então, o nosso grau de discussão com a categoria, ir ao encontro dela, é esse. E tem que encontrar uma forma de dizer que os educadores são os principais cidadãos políticos. E o que nós queremos não é uma reforma aqui, uma reforma ali, sequer eleição, que só muda a vida do político safado. A gente quer mudar o sistema. A gente quer, quem vai mudar isso? Os partidos? Somos nós, de carne e osso. Pessoas, cidadãs que têm clareza que está errado. Então tem que ter uma ação política. Eu acho que isso é pedagógico, inclusive. Mas quem vai fazer isso é o sindicato. Buscando, procurando, filiando, seja através de ação, seja através de papo. Acho que tem que ir ao encontro da categoria. Ir à escola, isso é uma prática do dia a dia. É algo que a gente nunca podia, né, esquecer. Lutar contra esse sistema, porque esse sistema é para nos derrotar. Eles estão coerentes. O capitalismo é mau. Quer o socialismo? Você pode não querer o socialismo, mas quer uma sociedade justa? Temos que lutar. O CEP somos nós, nossa força, nossa voz. Isso não é um simples emblema, né? É algo que põe em movimento. Obrigada, estou assim emocionada por esse momento aqui. Acho que ao final vai ter Eu penso que essa direção está de parabéns pela inauguração da sala de formação, que demonstra uma preocupação, né, com a formação da categoria, pela criação desse canal que aponta para um diálogo com a categoria, com o povo, para fora. E a recuperação da história do CEP é alguma coisa que precisa ser feita com muita urgência para quem está chegando conhecer essa história. Na história da renovação das práticas, nesse aspecto, entendeu? Investir na formação, investir na comunicação, ser competente na comunicação e se aproximar mais das lutas desses
das opressões ou das perdas que atingem esses que são os pais dos nossos alunos. E eu digo, nós somos a categoria que, para além da Rede Globo, é quem fala todo dia com o povo. Todo dia nós falamos com o povo do modo geral. Agora, tem que ter uma direção para isso. E essa direção tem que ser construída com muita solidariedade, com muita paciência, com muito respeito, né? Que às vezes o que me desanima um pouco também é essa questão do respeito entre nós. É o seguinte, na verdade, eu fiquei aqui pensando, né, a importância desse momento para essa galera que está chegando nova no sindicato, na militância, nas direções dos núcleos, das regionais, e da importância de conhecer essa parte da história, né? Eu costumo sempre, muitas das assembleias, reuniões, começar falando da história que eu acabei de relatar aqui, porque eu acho que isso é importante, até você conhecer, para poder até estar com incentivo de estar na luta. Hoje, nesse governo que nós estamos aí, quer dizer, está raríssimo as pessoas que querem vir para o sindicato, inclusive para militar, por causa da repressão, do medo mesmo, né? Também, além disso, então, e fora a questão da repressão em si, né? Então, eu acho que nós temos que realmente renovarmos a nossa forma de fazer o sindicalismo e, ao mesmo tempo, retomarmos o que nós fazíamos, que nós deixamos de fazer no inteirinho daí da nossa história de luta, que é ir lá para a base, que é conversar, é tirar os representantes de escola, né, fazer aquele trabalho de informação, levar boletim, fazer a panfletagem na porta da escola. É esse o trabalho que nós temos que voltar a fazer, e não que nós não devíamos ter abandonado, mas por várias circunstâncias a gente acabou de uma certa forma abandonando. O curso de formação, a inauguração da sala, que vai ser inaugurada, é uma vitória. Hoje, né? Nós já estamos aqui fazendo, querendo ou não, a formação, essa comunicação através da TV, né, dos vídeos, essa comunicação rápida com a categoria é muito importante. Por quê? Porque a coisa é muito pesada, né? Essa questão da reforma da Previdência, às vezes você chega dentro da escola e vai conversar com o professor, com a professora. Você sabe que hoje você pode, mulher, se aposentar aos 50 anos, homem 55, mas com a reforma da Previdência as mulheres vão ter que trabalhar até os 57 anos e os homens até os 60. Mas aí eu me aposento com 25, 30 anos de contribuição. Mas com 80% apenas. Você só vai receber integralmente seu salário com 40 anos de contribuição. Não é isso não. Quer dizer, as pessoas desconhecem o que está acontecendo. Literalmente, apesar de toda a tentativa nossa de informação. A questão da reforma do ensino médio foi outra pancada aí que nós estamos recebendo, quer dizer, é a privatização e mercantilização da educação, onde você só coloca a disciplina de português e matemática e acaba com as demais disciplinas de física, de história, sociologia, de artes e educação física. Quer dizer, é a contenção. Se os nossos funcionários estavam terceirizados, a terceirização já vem para onde? Já vem também para o lado dos professores e os demais profissionais da educação. Já estamos com ela, né? E essa questão é algo que a gente precisa continuar na luta, informando, formando, resistindo. E aí, para isso, eu não posso deixar de falar da importância da CNTE. Envolvendo a questão da luta pelo piso salarial profissional nacional, que foi uma luta no governo de Lula. Quer dizer, essa independência que é necessária enquanto confederação ou enquanto sindicato dos governos para você estabelecer a sua luta. Tem que